até mais bonitinho, todo mundo junto. Vou dar sequência então, porque aqui é menos gente. O que acontece? Como é que a nossa igreja funciona, como é que é organizada a hierarquia da igreja? A gente sempre imagina a hierarquia da igreja como a hierarquia de uma empresa, né? E ontem o pastor Moisés até falou que ele até acha meio ruim, às vezes, quando trazem conceitos do empresariado para a igreja, porque a igreja são diferentes. Mas a gente imagina a hierarquia da igreja assim, né? Pastor, ancião, diácono, diretor de ministério ou de departamento. A gente está usando ministério como uma palavra única, mas vale ministério ou departamento. Até para abranger tudo numa coisa só. Coordenador de projeto de ação, né? Aquelas ações dos departamentos, então são projetos ou ações. Os colaboradores, aqueles que ajudam naquele projeto, tem um coordenador, tem um colaborador, e os participantes. Então a gente imagina essa hierarquia, que é a hierarquia empresarial, a hierarquia humana, né? Todas as nossas relações sociais são baseadas assim, né? Vou no trabalho, eu tenho meu chefe, tem aquelas que estão, tem os cirurgiões júniores, que estão abaixo, acima, a gente tem essa hierarquia. Então a gente tem o ancianato e o diaconato, que é o núcleo ministerial, tem os diretores de departamento, os coordenadores de ações e os colaboradores, que são os ministérios ou departamentos da igreja. E essa relação normalmente é uma relação de hierarquia, de autoridade, né? Normalmente o que está mais acima quer mandar mais do que o que está mais abaixo, e o que está mais abaixo acaba também se sujeitando mais à autoridade, ou esperando até ser orientado e que é definido, né? Uma vez eu era regional lá na região de Taquara, e aí precisava de um diretor para um clube, eu fui num garoto que era excelente. E aí eu falei, olha, por que tu não faz diretor? Fica de diretor, vamos te sugerir de diretor. Ele falou assim, Leandro, olha, eu sei que eu sei fazer tudo, mas eu preciso de alguém que me mande. Eu posso ser associado, eu posso ser instrutor, eu carrego tudo nas costas, mas eu preciso de alguém que me mande. Eu não sei ter liderança, eu não sei ter vontade, iniciativa. Eu preciso de alguém que me dê o rumo. Então, na hierarquia, às vezes acontece isso. Tem pessoas que preferem até estar num nível abaixo da hierarquia para poder se sujeitar à autoridade e trabalhar. Tem gente que gosta disso. Tem gente que já gosta de estar mais assim para poder ter mais autoridade, mais liderança. Mas essa hierarquia é humana, né? E esse é o paradoxo que a gente quer mostrar para vocês agora, que isso não vai ao encontro do que a gente falou até agora, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. O que vem ao encontro é isso aqui. A hierarquia da igreja, a hierarquia cristã é nivelada, todos são iguais, subordinados a Cristo, subordinados ao Espírito Santo. Da cruz, exatamente. A gente precisa dessa hierarquia linear, porque é necessário, as pessoas precisam. A gente precisa do pastor para nos dar o rumo, para nos dar a direção da igreja. A gente precisa do ancião para nos dar suporte espiritual. A gente precisa do diretor do departamento que dá o rumo daquele departamento. Mas, na vida espiritual, a gente precisa da horizontalidade da cruz, para que nós possamos realmente estar sujeitos a Cristo em primeiro lugar, ao Espírito Santo. E aí, aqui entra o efeito Jetro. Como é que Jetro sugeriu Moisés, naquela grande multidão, liderar? Ele disse assim, coloque líderes de 10. O líder de 10 na igreja é coordenador do projeto. Eu tenho um projeto, visitação, ele falou da visitação, né? Ou no caso ali, a escola sabatina. É uma ação de um departamento. Eu tenho professor, eu tenho coordenador do projeto. Ele vai ter pessoas que o ajudam. 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, não vai ser muito mais do que isso. Eu fui o líder de 10. O diretor do departamento tem ali 2, 3 projetos, 5 projetos, 10 projetos, ele é o líder de 100. Mas ele não lidera 100, ele lidera 10, 5, os coordenadores do projeto. É com eles que ele vai reunir. Nem sempre vai reunir com todo mundo, ele vai reunir com os coordenadores. Nos desbravadores a gente vê essa hierarquia bem mais definida, porque é uma coisa mais organizada, né? O núcleo ministerial, os anciãos de os diáconos são os líderes de 1000, porque eles vão auxiliar também todos esses departamentos. E o pastor é o líder de 10.000. Ou seja, na sistemática de Jetro, cada um liderava 10. O 10.000 liderava 10 líderes de 1000. O de 1000 liderava 10 líderes de 100. O de 100, 10 líderes de 10. Ou seja, a carga sobre cada indivíduo era a mesma. E essa responsabilidade cristã, ela é baseada na responsabilidade espiritual para suprir uma necessidade espiritual.
E esse é o grande diferencial de uma comunidade cristã. Quando eu me encontro aqui com Elias, eu não estou me preocupado se, vamos supor que o Elias é lá o diretor do departamento, vou dar um exemplo, o Alexander, por exemplo. Eu sou regional, o Alexander é distrital. Nós temos uma relação hierárquica de autoridade, porque eu sou autoridade maior na região, ele é a autoridade maior no distrito, dentro dos provadores. Na hierarquia humana, no vertical, que tem que fazer parte, eu determino as direções da região e ele vai dar sequência. Ele me traz os problemas da região, que ele não puder resolver. No sistema de Getro, lembra que o líder de 10 resolvia os problemas dos 10. Quando ele não conseguia resolver, ele levava para o 100, que resolvia. Se não conseguia, ele levava para o líder de 1000. Então ele resolve os problemas no distrito. Quando ele não resolve, ele traz para mim. Essa é a liderança linear. Mas a liderança horizontal, quando eu encontro com o Alexander, eu não estou preocupado se ele está trabalhando bem. Eu estou preocupado se ele necessita algo. Eu estou preocupado com ele, com o indivíduo, com a vida espiritual. Eu oro pelo Alexander todo dia. Eu me preocupo com ele. E ele comigo. Né? Mas ele comigo porque a gente é amigo. Mas pela hierarquia, eu tenho a responsabilidade de me preocupar com ele, de orar por ele, de quando encontrá-lo, saber se ele está bem espiritualmente. Suprir as necessidades dele. E ele, quando ele tem uma necessidade, ele me procura. Leandro, eu estou com esse problema. E eu vou ajudá-lo, não só nos problemas da região, mas nos problemas espirituais. E essa é a hierarquia. Quando a gente olha aqui o diretor, ele não tem só autoridade vertical sobre o coordenador, ele tem uma responsabilidade horizontal e espiritual. O diretor dos diáconos, ele orienta os diáconos. Mas e quem que cuida dele? O ancião que cuida dos diáconos tem uma responsabilidade espiritual sobre o diácono. Tem que dar o suporte. Às vezes o diácono está aqui o dia inteiro, a manhã inteira aqui, correndo para lá e para cá, não consegue nem assistir o sermão. E quem que supre essa necessidade do diácono? Né? Tem que ter alguém que cuide da necessidade. Essa é a parte relacional do ministério da liderança cristã. Nós passarmos, guiados pelo Espírito, a sentirmos a necessidade das pessoas. Isso tem que ser tão forte. Eu dei o exemplo do Marco Antônio, mas eu vou dar um outro exemplo sobre se preocupar uns com os outros, a ponto de Deus poder intervir em nós. Logo que eu me casei, o Arthur não era nascido ainda, eu e a Dô tivemos aqueles problemas normais de casal, mas foi uma coisa tão violenta que a gente decidiu se separar. Só que minha sogra sempre orava por nós, sempre, ora até hoje por nós, todas as madrugadas. Mas nós estávamos decididos separar. A gente foi dormir decididos no dia seguinte ir para o cartório separar. E estava decidido, ponto definitivo. Minha sogra, à noite, teve um sonho sobre nós. E acordou angustiada e foi orar. E orou, e nós acordamos meio da madrugada com uma voz assim, mas Deus, você sabe que foi Deus que os uniu, agora você está duvidando de Deus que os uniu, o problema é você, que tem um coração duro, é orgulhoso, então tu vai lá e fala com a tua esposa e se desculpa, e resolve essa situação. E era eu escutando isso, e a minha esposa escutando assim, nós acordamos na mesma hora, angustiados, o Espírito Santo martelando a cabeça, até que a gente abrandou a raiva, abrandou a ira, abrandou o coração, se arrependeu, voltamos a conversar, nos acertamos, fomos dormir. Resolvida a situação, graças a Deus, nunca mais aconteceu igual aquela vez. De manhã cedo, minha colega, minha sogra, o que aconteceu com vocês, Leandro? Eu falei, por que, sogra? Não, porque a tal hora eu acordei angustiada de um sonho e passei a orar por vocês, eu só tive paz a tal hora. Coincidentemente, a hora que nós acordamos é a hora que nós nos acertamos. Então, essa é a responsabilidade do líder cristão. Essa é a responsabilidade espiritual. Se preocupar tanto uns com os outros com o bem-estar espiritual, físico, social, a ponto de permitir que o Espírito Santo intervenha em nós para que a gente possa ser condutos de salvação, condutos de apoio para uns com os outros. Então, por favor, pega o microfone e fala. Cadê o microfone? Fala no microfone. Fala. Talvez a gente esteja focando muito nas nossas atividades e nossos projetos, as nossas responsabilidades e obrigações, deixando de nos preocupar com
nossos irmãos e liderados, e ver como estamos, como não estamos, se está bem, se não está bem, sei lá, de repente, esse tipo de preocupação, quando pode talvez modificar o meu trabalho, a minha produtividade, né? Não sei, estou aqui questionando essa reflexão, eu acho que é o ponto-chave que a gente pode concluir essa palestra com essa reflexão do Elias. Nós podemos pensar em grandes projetos para a igreja, mas se não tiver essa vida de amor uns com os outros, os projetos podem ser vazios. Por outro lado, também não adianta a gente só se relacionar uns com os outros, se não tiver os projetos, mas certamente, se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nos relacionarmos uns com os outros, e esse for o foco, os projetos acontecerão. E aí eu me lembro de uma professora no mestrado que eu tive, que ela deu aula sobre como fazer pesquisa no banco de dados lá de artigos científicos, que são milhões, então para a gente focar, e ela falava assim, foco, tem que ter foco. E é isso que eles falou, será que o nosso foco não está errado? Se a gente foca no projeto, a gente pode estar fazendo um projeto, estamos trabalhando com Deus, mas não estamos com Deus às vezes. Agora, se a gente foca em estar com Deus, tudo que a gente fizer vai ser para Deus e vai ser um grande projeto, né? Então, não pode esquecer da cruz, né? E da liderança da cruz, né? E aí, assim, aqui a gente mostrou, então, a planilha dos ministérios. Nós temos 20 e tantos ministérios e departamentos, e a gente colocou na horizontalidade, em vez de na verticalidade, para colocar assim que, eu vou dar um exemplo aqui do Ministério da Criança, que tem a diretora, e aí tem as classes, e cada classe tem os seus coordenadores de classe, os seus professores, né, e os seus colaboradores. Significa que o coordenador, a professora de classe tem a responsabilidade espiritual por quem colabora com ela, e já a diretora do ministério tem a responsabilidade espiritual com suas coordenadoras. E aí, como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente transforma uma vida focada em projetos, uma vida focada em relacionamento? Seguindo o exemplo de Cristo, orando. Quantas vezes a gente vê os relatos de Cristo indo ao monte orar, para ser guiados pelo Espírito Santo, visitando uns aos outros, conhecendo uns aos outros, se preocupando com as necessidades uns aos outros e, principalmente, se colocando à disposição para ajudar uns aos outros. E aí nós vamos ter realmente uma igreja transformada, e isso que é o Ministério para Todos, que é uma igreja centrada em Cristo, que influencia, que o Espírito Santo é derramado em nós, e derrama através de nós, influenciando ao redor, vai ser uma verdade. Fala, Gelson. Sabe que isso é interessante, como é parecido. A gente pode trazer, o pastor citou ontem, e é muito próprio isso, de que a gente, tem que botar na frente da boca o microfone, de que a gente não pode, é muito interessante, a gente pode aprender com o lado com o fora, com o lado secular, mas a gente deve sempre se lembrar que aqui é Cristo. O foco. É o foco. Foco. Então, a professora dizia, foco, gente, foco! Uma empresa, a empresa trabalha também pensando em alguém, o cliente. Então as empresas querem pensar nas necessidades. Existe uma questão assim que é clássica, né? O que o meu cliente precisa? Então eu tenho que fazer aquilo para o que há um cliente. Então toda empresa ela supre uma necessidade de alguém. Se a empresa não faz isso, ela afunda, ela falha. Sim. Ela falha. Então é interessante como os exemplos são parecidos, né, tio? Sim. Porque no final das contas, a gente pode montar uma estrutura organizacional perfeita, bonita, conforme a teoria clássica da administração, tudo certinho. E fica no papel muito bonitinho e não vai servir para nada. Porque no final das contas, o que interessa? Qual é a função da igreja? A igreja é levar Cristo às pessoas. É nós termos Cristo primeiro, e para isso, né, nós primeiro temos que ter Cristo em nós. Porque essa atividade não é uma coisa que o marketing faça. É uma coisa que, puxa vida, tia. Deus mandou a gente semear, não mandou a gente colher. A colheita é dele. Então a coisa acontece pelo Espírito de Deus. Eu sou um instrumento que leva uma sementinha. Mas o crescer, o regar e o colher é ele que dá. Então a coisa não é bem como é o lado de fora. Embora os exemplos sejam próprios, haja muita similaridade, é muito interessante. Mas a gente nunca pode esquecer que
o fator Deus nessa história é todo diferencial. Essa é a diferença, né? A gente vai sempre administrar, vai ter os projetos humanos, a administração humana, planejamento. Nós vamos ter palestra aqui, vai ter um pouco reduzido porque o público é menor, a gente acabou não fazendo rodízio. Mas palestras sobre planejamento, sobre finanças, que é a verticalidade da administração. Mas a gente não pode esquecer a horizontalidade espiritual. E se o foco... Se não focarmos em Cristo, perde sentido tudo que a gente faz, né? Eu vou chamar então aqui o pastor Valdeci. Posso fazer um comentário, já que eu vi que tu falou ali sobre... Ontem, quando o Moisés falou sobre visitação, eu não estava aqui, eu tinha descido para ajudar ali o Everton, né? Mas essa questão da visitação, né? Como a gente faria na prática isso? Porque eu vejo que a igreja, a gente não conhece as pessoas mesmo dentro da igreja, né? A igreja batiza todo ano um número X de pessoas e esse mesmo número X sai da igreja, né? E a gente lava as mãos, porque eles entraram, se batizaram e saíram, a gente pensa assim, eles conhecem a verdade, né? E a gente lava as mãos, né, com isso. Então, como é que a igreja vai fazer isso, para mudar isso? Porque eu vejo a igreja trabalhando aqui dentro. É um monte de programação muito boa, eu não acho errado. Mas a gente não vê as pessoas praticando, levando adiante aquilo que elas conhecem. E ontem a Leila Oliveira falou no culto uma coisa que eu achei muito importante, que as crianças têm que se envolver no trabalho missionário. A gente traz eles aqui para dentro da igreja, a sala toda decorada, as professoras passam um maior trabalhão que vocês nem imaginam, fazem tudo bonitinho, tudo perfeito, mas elas não se envolvem com o trabalho missionário. Desde pequenininho eles tinham que se envolver com o trabalho missionário, claro que adaptar para a idade deles, né? Então, eu acho que tem que mudar isso na igreja. É muito trabalho, a gente está sempre envolvido, sobrecarregado muitas vezes. Eu preferia dizer assim, não mudar, mas acrescentar. A gente não... Complementar, a igreja, né? Exatamente. A gente tem que amadurecer espiritualmente, e isso é uma caminhada, né? Às vezes a gente fala assim, certo, errado. Nem sempre é certo, nem sempre é errado. Porque a Bíblia diz Agora, que certamente nós temos que né? crescer. O projeto de visitação é um projeto que vai cada vez ficar mais evidente aqui na igreja. O pastor já iniciou esse projeto de visitação com um grupo de pessoas, para começar a visitar as pessoas. A proposta no Ministérios para Todos é a visitação primeiro do diretor com seus coordenadores, do coordenador com os seus colaboradores. Até, né? Aproxima as pessoas. Começa aí. Porque se eu não começar em mim, com aquelas pessoas que me cercam, que me ajudam, não adianta eu ir lá visitar o irmão que batizou ontem. Agora, certamente, se eu começar a visitar os irmãos que me ajudam, e esses visitar aqueles que participam dos seus projetos, vai chegar uma hora que é inevitável visitar aqueles que se batizaram. E aí eu vou ter não só 2, 3, 5, 10 casais, 10 duplas, como Moisés sugeriu ontem, mas a igreja inteira visitando. Mas começa em mim. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: quantos eu visito? Mas eu não sei visitar. Ótimo, o pastor Y já está organizando um grupo de pessoas de visitação, e aí vamos começar a dar os treinamentos, visitar juntos. E aí a diretora do departamento quer visitar, aqui o Marcos quer visitar um diácono, mas como é que eu vou fazer a visita? Aí vai chamar o pastor, vai chamar o ancião, vai chamar alguém que está visitando, vai visitar com ele. Depois de 2, 3 visitas ele vai fazer sozinho. E aquele diácono que foi visitado vai passar a visitar também algum diretor do departamento, alguma pessoa. Então a gente tem que fazer nós somos multiplicadores. O que nós fizermos, por isso é aquela pirâmide se enchendo do Espírito Santo e derramando através de nós. O que eu fizer vai derramar através de mim naqueles que me cercam, e eles vão replicar aquilo. Então a gente tem que parar de pensar em grandes coisas, em grandes mudanças, e a gente começar a pensar qual é a nossa participação. Primeiro, no nosso relacionamento com Deus. E segundo, aqueles que me cercam. Eu estou fazendo, né, a minha parte. Vocês aqui com certeza são todos comprometidos, estão fazendo sua parte, caminhando a 3ª milha, domingo de manhã aqui. Muita gente se sacrificou para estar aqui, né, Lilian? Deixou de fazer as coisas que tinha que fazer em casa, né? Mas é só a gente fazendo isso que a gente vai envolver aqueles. E na próxima reunião a gente espera que já esteja o dobro de pessoas. Porque aí nós vamos influenciar essas pessoas. Mas na questão da organização, aquele quadro que você mostrou antes ali do departamento infantil, eu acho que seria um quadro ideal para a gente visualizar que, sim, o que é uma organização. Veja que ele é uma organização da igreja, elaborada, pensada por alguém. A igreja, eu acho que deveria trabalhar dessa forma também, a gente tirar essa conotação. Claro que nós não temos que ter aqui uma visão empresarial, mas organização não significa, sabe, nós passaríamos de aquela organização. planilha que eu mostrei ali com todos os departamentos horizontais, a gente está montando aquela planilha. Então, e eu estou há 2 meses tentando montar a planilha e não consegui montar ainda. Pois é, então... Para te ver que nem os departamentos conseguem dar o retorno das pessoas que os ajudam. Mas isso é um dos projetos. Pois então, eu acho que a questão de nós tentarmos, de alguma forma,
nos organizarmos, porque veja, qual é a situação hoje? Você convoca uma reunião para sábado à tarde, só que o departamento da Lília já tinha convocado uma para o ministério dela, a escola sabatina já tinha e dá aquele conflito, aquela dificuldade. Então, você planejar a igreja, ter uma equipe Sim. que planeje a igreja para o ano, que organize, tem Isso é pessoas na importante. igreja, felizmente tem pessoas que são técnicos nessas áreas assim de organização, não há erro nisso. Está aqui a Carol aqui que vai nos ajudar a isso. Não Ela há veio erro, só para isso, não há para nos ensinar a fazer isso. Não há pecado nisso. Isso não está dizendo que nós estamos sendo uma empresa. Por exemplo, se organizar a igreja. Não, mas agora vai entrar a parte prática da igreja na organização já com Deus, mas a parte prática Sim. com Deus. Quando nós, na verdade, somos um barco pouco organizado. Nós vamos rolando conforme vai rolando. A gente falhou em dar para vocês o programa de hoje. A gente pensou nisso. Eu vim aqui para dar essa visão do todo, né? A visão do relacionamento. O pastor Valdeci vai falar agora, imediatamente agora, né, Valdeci? Senão a gente não vai conseguir terminar hoje de manhã. A visão da liderança espiritual. Vocês vão ver que é uma sequência do que eu falei. A Carol vem para isso, para nos ensinar a planejar. A Carol é empresária, trabalha em administração e ela tem o know-how empresarial para nos ajudar nisso. Para nos ajudar, não perdendo o foco do cristianismo, mas mantendo o planejamento. E a nossa ideia, no próximo mês, trazer esse planejamento para estruturar exatamente como tu falaste. E o Márcio vem aqui, então, com todo o know-how aí da tesouraria da associação, para nos ensinar, nesse planejamento, como estruturar financeiramente isso. Então, a gente vai fechar hoje esse treinamento e dar os instrumentos para nós, líderes, e exatamente o que está solicitando. Esse é o objetivo dessa reunião de hoje. Centralizar em Cristo e planejar de forma administrativa para que a nossa igreja tenha um corpo único, trabalhando, guiados pelo Espírito, mas com ordem. Esse é o objetivo dessa reunião. Então, eu vou passar para o Valdeci, que já estamos atrasados, falei demais, me empolguei.